Podemos. Samuel Lima, boa noite para você, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Cultura Brasileira. Eu vou apresentá-lo aqui para a nossa audiência, né? O Samuel já esteve aqui há um tempo. Ele é assistente social, mestre em educação, cultura e comunicação em periferias urbanas pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Samuel Lima é autor do livro Sharpie, uma diáspora carioca. Aliás, vou ler corretamente. Sharpie, uma diáspora carioca, porque o título é uma pergunta. Além de ser beatmaker, fruição funkeira e assina suas produções musicais. Samuel, boa noite para você. Obrigada por aceitar meu convite e vir aqui para a gente conversar hoje, especialmente sobre Frantz Fanon. E aí, Thalita? Desculpa. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, todos, todas, todes. Mais uma vez aqui com maior satisfação, agora especial, né, para falar aí do Frantz Fanon. Eu peguei aqui um pouquinho do pré-debate, né, do esquenta aqui do Pois é. decolonial e tudo mais, né? Eu fiquei meio assim, caramba, já tá assim, né? Mas, enfim, Então, na verdade, eu comecei a falar, essa era uma das perguntas que eu queria te fazer, então já vou começar por ela, já que eu comecei a introduzir. Qual que é a sua opinião? Porque eu já ouvi, assim, muitas pessoas colocarem o Frantz Fanon e até outros pensadores, o próprio Aimé Césaire também, né, que é contemporâneo do Frantz Fanon, como pensadores decoloniais. Aqui, um primeiro julgamento meu, e eu não sou uma especialista, então, claro que eu quero te ouvir, me parece uma colocação anacrônica, né? Afinal de contas, o decolonialismo ele é posterior a Frantz Fanon. Então, eu não sei se faz sentido isso que eu estou te dizendo, porque a primeira informação que eu tenho, o pouco de repertório que eu tenho de Frantz Fanon é que ele é um pensador pós-colonial. Ele está pensando, né, e ele está elaborando ali naquele momento mesmo dos processos das guerras coloniais, sobretudo, né, na África, em especial ali na Argélia. Então, eu queria te ouvir, como é que você observa essa questão aí? O que Frantz Fanon é decolonial, não é decolonial? Ele pode ser colocado em que categoria, digamos assim? Tá sem som. tá. Ah, pronto, Então, vai. vamos lá. Essa questão, eu acho que ela é permitida nesse lugar, né, de pensar que é uma relação anacrônica se fazer aí, como você bem disse, porque realmente não existia muitos assuntos mesmo assim expressionados, né? Não é que não tinha debates sobre, sei lá, por exemplo, o feminismo, né? Nesse período em que o Fanon estava em vida, né? Porque ele é daqui das Américas, ali do meio das Américas, nasce em 1925, ali na Martinica, né? E é rápida a vida dele, que ele vai até os 36 anos, mas eu acho que ele tem esse lugar de reverberação. Eu peguei ali um pouquinho do teu final, né, que você falou ali dessa coisa pós-colonial, né, que acho que é esse lugar do anacronismo, e que vai reverberar em outros lugares contínuos de uma necessidade pós-colonial, né, mas, na verdade, o Fanon mesmo, o que ele faz nesse sentido é pensar ali a necessidade da emancipação, né, dos povos periféricos. Então, é essa coisa do sul global, né, que a gente fala, por exemplo, essa coisa de epistemologias do sul, essa coisa decolonial e tudo mais. Todos esses estudos são baseados também, grande parte deles, em pensadores pós-coloniais, né? Essa coisa de pensar o mundo de uma relação talvez ali sem essa coisa do colonialismo cultural e sem a dominação política, econômica, cultural, militar e diplomática, né, dessa coisa das potências do norte. Então, assim, eu acho que essa questão do que seria o Fanon na questão anacrônica, né, porque o que a gente pode dizer que, de fato, Fanon foi, né,
que ele era um homem, né, da política, então ele era marxista dentro desse lugar, ele era um homem militar no sentido também panafricanista, né, porque ele foi um herói de guerra ocidental também, porque, né, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive tem um grande impulso desse pensamento dele que o Sul Global fomenta para se formar enquanto Sul Global, mas assim, de fato é outro momento, quando a gente vai trazer essa coisa de né, um outro humanismo, e os pensadores decoloniais, muitos deles, aliás, todos talvez, eu não sei se tem essa coisa, por exemplo, deles serem perseguidos politicamente, sei lá, de quase serem assassinados, esse tipo de coisa. O Fanon não, né? O Fanon era dessa época, que eram caçados intelectuais, né? Ele mesmo já, sofreu pré-atentados, né? Ele teve gente próximos dele, né? Amigos dele que foram assassinados, né? Gente que foi parte de grupos do tipo a Frente de Libertação Nacional, e aí teve gente que entrou e depois saiu, enfim. Aí tem várias histórias desse período que a gente chama de Guerra Fria, mas também tem ali, entre a Guerra Fria, uma relação dessa Revolução Africana, né, que aconteceu no século XX. Inclusive, gente, aqui a gente sempre parte do princípio que todo mundo conhece o Frantz Fanon. A gente já está falando dele aqui, mas vou seguir os protocolos. O Frantz Fanon, para quem de repente talvez nunca tenha ouvido falar dele, né? Frantz Omar Fanon. Ele foi um psiquiatra, filósofo político, natural da Martinica, né, das Antilhas Francesas. Ele é um dos grandes pensadores do século XX, mas ali muito articulando com os estudos pós-coloniais, na teoria crítica e no marxismo. Como o Samuel bem colocou aqui, inclusive, além de ser um intelectual, o Fanon, ele era um militante, ele era um radical político, pan-africanista, marxista, humanista, ele muito se preocupa ali dentro da sua elaboração com a psicopatologia da colonização, né? E aí ele está muito elaborando, e eu acho que ele está fazendo o seu movimento, Samuel, aí já emendo aqui, inclusive, para poder te ouvir, de ser um intelectual que a gente, sei lá, a gente pode talvez aqui tentar traduzir como intelectual engajado, ou melhor, um intelectual atuante, um intelectual militante, um intelectual que esteve ao longo de toda a sua vida na linha de frente também, né? Então ele não é aquele intelectual, digamos, encastelado, que ficou ali apenas elaborando intelectualmente ali o momento em que ele vivia. Não, ele esteve presente de fato nas lutas, e acho que isso é parte muito importante para se entender o pensamento de Frantz Fanon, né, Samuel? Aí aproveito, inclusive, para pedir para você comentar sobre um pouco disso que eu disse, e para que você fale um pouco o que foi, né? Aliás, o que é, porque não tem passado com um pensamento tão atual, tão contemporâneo como o pensamento de Fanon. Como o Fanon está elaborando o colonialismo, né, a partir das suas experiências mesmo, né, e quais as contribuições que ele coloca para esse pensamento anticolonial, né, e que aí vai, claro, ocasionar essa luta contra o imperialismo, esses efeitos, inclusive, que ele está pensando, que não tem como não falar, não tem como falar de colonialismo sem falar de racismo, que inclusive ali assim a parte principal de como ele está elaborando o colonialismo. Também quero te ouvir. Então, ele queria te ouvir, assim, como é que você pensa, se faz sentido esse Fanon, que ele é militante, de fato, ele é engajado, ele está na linha de frente, e como é que ele elabora, a partir da sua experiência e das suas contribuições teóricas, sobre o colonialismo. Então, Thalita, o Fanon ele teve esse, esses momentos de virada, né? Intelectuais, dessa coisa que você comentou dele ser meio
intelectual e está sempre atuando em algum momento. E essa questão que ele leva até para o pensamento, né? Ele fala da importância de trazer coisas do nosso tempo, naquela relação a partir do nosso tempo, né? E o tempo dele realmente era profundamente de guerra, no tanto que ele participa, né, da Segunda Guerra Mundial, é, e essa coisa da Segunda Guerra é quando ele viu também, digamos assim, os horrores que não era somente da guerra, que tinha acontecido, né, um tanto antes da guerra, que era a própria dimensão do colonialismo da França pelo mundo, né? Porque quando ele teve esse contato, sendo da frente lá da França, que foi, enfim, lutar pela França sendo martinicano, né? Ele sofreu total racismo, assim, tanto a cena quando ele fala, por exemplo, Pé Negra, Máscaras Brancas, que a gente vai chegar até ele também, que aí tem essa questão, né? Ele termina a guerra, né? Ali ele pega o final da guerra, ele se mostrou uma foto dele, tem algumas cicatrizes, né? Ele sofreu um ataque que eles sofreram, né? A tropa dele, e aí ele volta, vai terminar a faculdade, né? De medicina, de psiquiatria, e a tese dele é rejeitada, né? E aí ele vai estudar exatamente o que ele faz na vida inteira. Ele pensar numa relação mais prática com o negro, e aí, em vez de ele pensar algo patológico nessa questão de ser homem negro, homem branco e tal, como se dizia na psiquiatria da sua época, né, uma coisa biologicista, né, digamos assim, ele resolveu fazer algo sociogênico. E aí isso foi recusado, mas ele troca a tese dele e aí ele vai e faz algo mais dessa psiquiatria da época e vai depois publica o Pele Negra, Máscaras Brancas, e também na sequência ele é convidado para ser chefe do departamento psiquiátrico da Argélia, né? Que é na sequência também, em 53, ele lança em 52 o Pele Negra, em 53 ele está praticamente já na Argélia ali e rapidamente também já entende que está acontecendo um movimento de luta anticolonialista direto, assim, né? E ele apoia, né? Que é o que a gente chama de Revolução Argelina. E nesse período que ele apoia, não é simples assim. Então, ele vai viver outra perseguição depois das que ele estava vivendo. E aí, entre essa coisa, essa intelectualidade dele prática, o que ele fez foi trazer isso, né, que ele chama de desalienação do negro, né? Que ao mesmo tempo que ele pensa essa coisa do racismo, ele pensa também de como pode atacar o racismo mesmo, atingir o racismo, né? Tipo assim, para não ser a coisa do colonialismo não ficar só na passionalidade, né? Nessa coisa que ele pega, por exemplo, no Pé Negra Máscaras Brancas, ele pega os romances, né? Que são francófonos, os romances que ele estuda a literatura ali, né? E ele estuda dentro desses romances francófonos que são escritos um por um autor negro martinicano e o outro por outra autora negra martinicana. E aí um falando sobre o homem negro, o outro falando sobre a mulher negra, os dois sendo autores negros. E aí, quando ele estuda essa coisa do ser negro, ele já também entra com essa, que é super, né, do nosso tempo, interseccionalidade. Né? O primeiro capítulo, Negra Máscaras Brancas, ele dá aquele panorama do que ele vai tratar ali, que é essa questão da linguagem, essa questão né, que ele já vai abrindo, explicando que não vai trazer algo como relacionado a algo biológico do ser negro, que ele faça ali de uma questão que é comumente vista em patologias, ele vai ver como algo social, né, da sociogenia. E aí ele começa a dissetar isso no ser homem negro e no ser mulher negra, então ele secciona, né? Aí ele fala da relação, né, do homem negro com a branca,
da mulher negra com o homem branco, e aí depois ele começa a discutir de novo, com mais profundidade, o que ele trouxe ali até então, né? Aí ele vai falando, aí ele entra, tem até um capítulo, se não me engano, é o penúltimo, né, do Pele Negra, que fala exatamente disso, de, olha, que vocês estão falando que a doença é racismo de vocês, né? E aí ele fala, é engraçado, porque a gente fala assim, né? Uma vez um aluno falou isso comigo, caramba, Samuel, mas esse livro fala de racismo, mas ele fala a palavra racismo uma vez. Eu falei, olha, pois, e tem vários textos que não fala nem a palavra racismo e está falando de racismo. E aí, sobre o que ele fala sobre essa questão da desalienação, até provocando assim, né, para o nosso tempo, né? O Fanon, ele apresenta exatamente isso, assim, como a gente é colonial numa questão de formação, né? Uma questão de cultura, de política, é uma questão de cotidiano mesmo, assim, né? Que a gente produz e reproduz uma relação humana minguada, né? Com pouca fartura. E aí ele ali na coisa, ele traz esse tempo, né? De como está essa cultura de guerra, de revoluções e, né, que estavam acontecendo na África naquele período. E aí ele, em 54, ele é expulso da Argélia, né, e vai para a Tunísia, atuar lá enquanto psiquiatra e também fazer revolução. E nisso ele expande globalmente, porque ele acaba que, por alguns grupos, sobretudo também com a Frente Nacional de Libertação, ele consegue ter acessos a essa galera que estava de frente, né, nas guerras mesmo de Revolução Africana. E aí, por exemplo, nesse período que ele estava passando pela FNL, né? O Fanon ele treinou a Winnie e o Nelson Mandela. Inclusive, ele ganhou não, né? Ele reverberou esse apelido, né? Mandimba, muito nessa coisa desse lugar de guerra, né? Também que ele estava ali, né? O Nelson Mandela. Então, ele foi treinado por algo que passou também pelo Frantz Fanon, mesmo até indiretamente, porque ele foi esse tipo de, digamos assim, quase que um curso ali de falar sobre o que estava acontecendo nos países de África, naquele momento da Guerra Fria, né? Que estava totalmente, até hoje, né? Até intelectualmente, a gente vai falar isso dentro da universidade e a galera nega, né? Tipo, quer falar de marxismo e não quer falar de Revolução Africana. Inclusive, tem um ótimo trabalho do Jones, né? Que ele fala um tanto sobre isso, aquele texto que o Caetano gostou do Jones também. É esse texto, assim, tipo, eles escreveram isso exatamente por causa disso, porque tem uma descoberta de um outro humanismo que estava acontecendo, né? Então, tipo, o Lumumba, né? O Kwame Nkrumah, o Miboya, né? Aí você bem trouxe ali naquela coisa que a gente estava comentando antes, né? Da coisa dos pós-coloniais, né? Aqui também a galera leu muito o Fanon, né? No período que o Fanon estava ali, né? No finalzinho da vida dele, depois morreu, e aí acontece um tanto de coisa nas Américas, né? A gente, inclusive, tem algo a se destacar sobre essa coisa da emancipação. Então, essa prática intelectual junto com prática de vida, né? Sem dissociar, né? Essa coisa constante, né? A gente tem projetos e nomes assim que são pouco narrados com esse estudo do Fanon, né? Com esse fundamento do Fanon, né? Do tipo, quando a gente vai falar muitas das vezes assim numa coisa mais pop, assim, né? Sobre os Panteras Negras, né? Os Panteras Negras eles eram todos fanonianos, né? Eles eram todos pan-africanos marxistas, inclusive, né? Pois é. Os fundadores. Inclusive, tem muita gente que quer tirar o marxismo do Fanon.
do Fanon, Não, da MCZ. de tudo, de tudo. Aí é É, engraçado, porque traz essas abordagens, esses nomes, né? Aí, por exemplo, a gente tem pessoas também que, de fato, não eram marxistas, mas tem o fundamento do Fanon ali, fala do Fanon o tempo inteiro, mas apagam totalmente. Eu sou da educação, né? Por exemplo, o Paulo Freire, quando ele fala oprimido, é os condenados, são sinônimos, né? isso. E aí, até pegando o gancho para próximas questões, tipo, é, o, o Fanon ele é importante por causa disso, porque ele não vai falar da história dos campeões, ele não vai falar da história dos heróis, ele vai falar da história dos condenados, dos oprimidos, dos bandidos, né? Aí tem essa coisa toda agora, né? Ah, MC não é bandido Isso. e tal. É isso, né? Ele fala nesse livro aí, né, Os Condenados da Terra, que o herói nos braços do povo é que é o crápula, que é o forjado a ser herói, que na verdade o crápula, o bandido, é aquele que é o herói, porque ele mesmo vendo toda a força e brutalidade colonial, ele vai lá e sobe no prédio e picha, né? Então, deixa eu pegar esse gancho, Samuel, porque essa é uma das questões que eu separei que eu quero muito te ouvir, porque nessa obra, Os Condenados da Terra, o Fanon ele vai justamente trabalhar com a ideia da cidade, né? Ou seja, do espaço, da espacialidade. Então, eu fiz um trabalho para a faculdade há um tempo, que eu fui elaborar um pouco, né, dos pós-coloniais, e aí tem um trecho que eu até separei que eu escrevi exatamente o seguinte: a zona habitada pelos colonizados e a cidade dos colonos descreve um mundo separado, um mundo que é cindido, né? Então, uma realidade que ela é compartimentada, ela é dividida com limites entre os brancos estrangeiros, os indígenas, negros e árabes. Ou seja, a partir de uma interpretação minha sobre Fanon, é esse mundo compartimentado mesmo, maniqueísta, né? Uma lógica, inclusive, para desumanizar e animalizar os colonizados. Aí, Samuel, eu já fiz um link com o seu trabalho. E aí vai a minha pergunta, porque você também elabora no seu trabalho a ideia de espacialidade, a ideia da cidade que está ali, de alguma forma, sendo disputada o tempo todo. Então, como é que você avalia esse pensamento do Fanon que está nos Condenados da Terra, né? Que ele está pensando essa cidade, né? Essas zonas habitadas pelos colonizados e pelos colonos, fazendo diálogo com o que você trabalhou na sua tese, no seu trabalho. Como é que você faz esse diálogo? Assim, dá para a gente pensar a partir dessa elaboração que você está fazendo, pensando nos Condenados da Terra e no Charpy, no seu trabalho? Sim, totalmente. Como você iniciou, né, me apresentando também com essa coisa do Fanon, eu tenho um fundamento já de um tempo do Fanon de estudos. Eu começo ele lá na minha dissertação, né, na minha formação do mestrado, porque eu escolhi o tema por causa justamente também do Fanon, na verdade foi embolado entre Fanon e Paulo Freire, de olhar essa coisa assim, né, da história do outro. O outro como história, não a história pelo outro, né? Tá, então se o outro fala, então vamos ouvir a história dele, né? Essa coisa bem clássica, né? Quase que o lugar de fala, digamos assim, eu olhando, né? Iniciando ali a coisa da minha carreira acadêmica, né? Que está seguindo ainda, né? Bem jovem, o tempo acadêmico a gente sabe que, né, 10 anos não é nada, 20 anos não é nada, é uma coisa bem caduca, bem de homem branco, né? Antigo mesmo. Aí, dentro dessa lógica, eu falei, cara, eu não vou estudar o funk agora, porque eu tenho uma militância no funk, sei lá, desde 2009, digamos assim. E quando eu comecei a trazer a coisa do Sharpie, foi justamente para aprender sobre o racismo. Porque eu falei assim, cara, qual é a minha parada? Que aí eu te respondendo, né?
eu vou pensar a educação da rua, né? Da rua, do portão para fora, né? O que tem do portão para fora ali da escola. Então, isso é educação porque aquilo está dentro da escola aceitando ou não, né? Vai estar ali, porque está na sociedade. Então, por isso é educação. E aí, essas culturas que eu perpasso ali, né, como pesquisador e até vivente, né, que é meu cotidiano, faz parte do meu cotidiano, né, da minha vida mesmo, eu sou periférico e tudo mais, né, então, é, eu escolho o Sharp porque eu tenho muito essa dimensão do genocídio, né, ali nesse lugar, com esses corpos, e aí, logo, essa educação da cidade, de uma cidade genocida pelos os meninos que escrevem nos cadernos, nos prédios como cadernos, né? E na escola eles são zero, mas na cidade, né, escreve, né? A faculdade adora que a gente fale assim, bem romântica, né? A academia, né? Então, mas é bem essa coisa que você, esse trecho que você leu da cidade do colono, cidade do colonizado, que é uma só, bipartição, né? Que é aquela coisa que morre, não sabe de quê, sabe, vive, não sabe de quê, não sabe, sobrevive, não sabe como, mas está ali, né? Que é a cidade do colonizado, a outra parte, a parte escura, mal afamada, de gente mal afamada, né? Então, gente cair do prédio, gente que estava ali entrevistando, vai fazer não sei o que, pum, morreu também de tiro, né? Depois de terminar a pesquisa, aí passa um pouco tempo também, outro jovem morre, porque é isso, é tudo jovem. E aí eu vou entendendo essa política da rua, né? Da educação, do genocídio, né? Então a cidade, ela apresenta isso muito assim na educação. A educação, eu entendi isso com o mestrado, que a educação ela tem essa coisa da rua pela uma cidade que é genocida. E aí eu pego o funk como som desse, desse mesmo lugar, né? Que aí já é meu doutorado. E aí eu entro numa relação com o funk de, digamos, a gente pensar quais são essas potências que tanto se quais são os fundamentos dessas potências que tanto se fala na cultura do funk carioca, né? Quando fala que ela é negra, que ela tem algo de ligação internacional ramificada com a cultura negra internacional, porque é uma coisa global, né? Uma coisa que já vem de uma reverberação de um momento diferenciado no século XX, né? Da coisa digamos, que é construído entre a, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, ou seja, ela é feita, a cultura negra feita nessa reverberação de uma virada cultural ali de um outro humanismo, né? Que aí a gente entra, por exemplo, com essa coisa negra mesmo, né? A gente tem lá como é que Peace and Love, aquela coisa Make Love, No War, aí tem, né, Black is Beautiful, né? Que aí depois o Black Power não é isso, Black Power é um conceito mesmo que a gente aqui, né, que parece que é só um jargão, mas não. Os jargões são essas coisas, né? O Black Power é um projeto, é um conceito, né? E tem várias pessoas que puxam o conceito de Panteras Negras, é um deles que puxa o conceito do poder negro, né? A gente aqui, por exemplo, tem muito isso numa relação muito própria, que é o quilombismo, é outro assunto, né? Mas que também tem essa ligação internacional, né? Mas o funk, não querendo já trazer essa coisa, eu já via que tinha muitas pesquisas sobre isso, e muito importante, sobre a questão de genocídio e tudo mais, eu vejo que não tinha muito material sobre o funk, além de uma coisa muito para esse lado de, digamos, cultura
pop, essa coisa de entretenimento, de falar o fundamento de cada relação dessa força do funk, sabe? E aí eu pensei como é que a gente pode enxergar esse fundamento e falo sobre esses fundamentos. E no final da minha tese, eu trago esses fundamentos com pessoas que são funkeiras e carregam isso nas suas diferenças funkeiras, que são, né, tem gente da dança, tem gente da arte, tem gente da educação, tem gente do cinema, né? Eu entrevistei o Emílio Domingos, eu entrevistei o Caio Luiz, que é um artista plástico, o Emílio Domingos é um cineasta, aí tem a Thaisa Machado, que é da dança, e também das artes cênicas, que ela também é uma atriz, né? Tem a Maiara Souza de Assis, que é uma intelectual também, que aí também faz um doutorado com dança, funk e tal. Então, assim, a Renata Prado, de São Paulo, né, que tem lá a Frente Nacional das Mulheres no Das Funk. mulheres do funk. Uhum. E Sim. aí, isso, assim, tipo, eu vejo que tem algo a fazer um registro para talvez trazer essa relação mais de prática e de continuar, né, ela também, né, porque eu acho que o funk é esse lugar, por exemplo, que o Fanon, que a gente estava dizendo, né, é isso, de construir, por exemplo, uma outra cidade, né? Você não é do Rio, né? Não sou. Estou aqui há 4 anos. Não Então, sou do 4 anos. Rio. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo. Sou de Piracicaba, uma cidade da Então, região de Campinas. tô mais ou menos ligado. Eu não conheço Piracicaba, mas eu conheço um pouco Campinas. Aliás, eu adoro Campinas. Mas aí, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Te pergunto, 4 anos. Você já conheceu Campo Grande, por exemplo, bairro de Campo Grande? Nunca fui a Campo Grande. Zona Norte, eu conheço Pavuna, conheço a Grande Tijuca toda ali, já circulei por tudo. Vila Isabel, Andaraí, até o Grajaú também fui, a própria Tijuca mesmo. Conheço ali um pouco de Marechal, andei ali um pouco por Marechal, Pavuna também. Baixada só conheço Nilópolis, fui no show do Belo, um baita show do Belo em Nilópolis, inclusive. Só, Zona Oeste conheço, estou falando assim, né, que está fora do circuito da. Eu falo que é o Rio de Janeiro da Rede, o Rio de Janeiro que não é da Rede Globo, né? Aí, Zona Oeste, eu conheço Realengo Realengo, Padre Miguel e. Nossa, gente, fugiu. Realengo, Padre Miguel e vou lembrar o nome do outro bairro que tem Mas ali. olha, eu vou te falar uma coisa, foi engraçado, eu vou comentar uma coisa com você agora. Olha isso que eu vou te falar. Toda hora aliás, você conhece bastante coisa, tá? Do Rio de Janeiro, bastante coisa. Por quê? Tô te confirmando isso. Thalita, tem gente que mora aqui há anos na cidade do Rio de Janeiro e, assim, não conhece metade desses lugares que você foi, passou, sabe? Sim, Você falou com entusiasmo, você lembrou essa coisa, show do Belo e tal. É isso, quando tem evento lá, é diferente, e não é é uma coisa tudo tipo. diferente. O, Tudo, Samuel, e, é tudo e, não, diferente. e não é unitário, e não é tipo como se fosse, tipo, sei lá, eu moro na Zona Norte, então, assim, a Penha, ela é muito diferente de Bom Sucesso, e é uma do lado da outra, o bairro do lado do outro, entendeu? É tudo Leopoldina. Aí tem no meio disso, por exemplo, tem o bairro de Ramos, que aí a galera conhece, mas a galera trata, às vezes, tipo assim, Penha, Ramos, Bom Sucesso, como se fosse aquele lugar Uma lá do coisa cacique só. e tal. Entendeu? Por quê? Porque é esse lugar, é E essa conheço o cidade Cacique que. também, Né? claro, é verdade. Sim, Conheço o então, aí, tá Cacique. vendo? Então, aí, Mangueira, conheço Mangueira também, muito, já fui 1000 vezes na então, Mangueira, aí, enfim. ó, essa cidade, esse ensino que a gente está falando aqui, é isso, sabe? Tipo assim, caramba, a Thalita está aqui 4 anos, não é daqui, e por que será, né? Aí, sendo filósofo, falou, a gente pode perguntar, né? Por que será que as pessoas não conhecem, né? Só conhecem essa Zona Norte, eu entendi esses pormenores que você foi falando, né? Tipo, só essa Zona Norte é Tijuca,
né? Essa zona norte meia, né? Aí é engraçado quando tem uns festivais, né? E tranquilo, eu acho incrível, inclusive eu fui, né? Fui lá ver o Jardim Macalé, então é incrível. Aí tem um mimo, eles se esforçam, né? Por exemplo, em fazer uma coisa já reverberada. Aí a galera vai lá na Zona Norte ver o show do Jorge Macalé, do Jardim Macalé, e é engraçado ver a galera assim, tipo, a galera que não queria ir na Penha, engraçado assim, no sentido interessante, sabe? É, e aí tem amigos, às vezes, que vão na Penha, e são da Penha, mas às vezes, por estarem morando muito tempo na Zona Sul, né? Já o centro, e aí, quando desce para um show desse, aí comenta: caramba, é engraçado, Samuel. Eu sou cria daqui, muito tempo que eu não vim aqui, e mudou isso aqui e tal. Aí eu sempre comentei: mas você está sempre por aqui, né? Mesmo, né? Porque aí passa e tudo mais. Que realmente tem gente que nem quer passar, assim, nem, sabe, passa por cima. E não é tipo assim, pouca gente, não. Tem gente, tipo assim, de favela da Zona Sul, é isso, né? Gente de favela da Zona Sul que morre de medo de ir na Zona Norte, desses lugares aí que você falou, que eu ir para Pavuna, ó, Realengo, Pavuna, eu ia comer um entendeu? Que é churrasquinho 8 rolé. incrível. Na Pavuna, eu ia comer um churrasquinho incrível, inclusive saudades. Na subida do Morro do Chapadão ali já era Pavuna, já quase São João de Meriti, que faz ali limite com Pavuna, é isso? Se eu não tô enganada? Né? Sim, isto. Então, é Pavuna lá, quase São João de Meriti, e já era na subida do Morro do Chapadão. E aí eu vivia lá, ia para pagode lá também, enfim. Mas, ô Samuel, deixa eu aproveitar e pegar um gancho para te perguntar uma coisa. Você, como um bom carioca, inclusive da Zona Norte, queria te ouvir sobre o fato, né, de hoje, enfim, infelizmente, mas por um lado também, felizmente, no sentido do Arlindo Cruz, né, morreu e, lamentavelmente, ele estava já há anos sofrendo bastante, estava ali, né, depois que sofreu o AVC em 2017, e hoje ele acabou falecendo mesmo. E aí, o Arlindo Cruz, ele simplesmente é um artista, um compositor que tem 550 canções gravadas por vários artistas. Então, assim, dá para ficar aqui a noite toda falando de Arlindo Cruz. Mas o meu lugar, que é essa música muito famosa, né? O meu lugar é Caminho de Ogum Yansan, lá tem samba até de manhã, que ele vai falar de espaço, vai falar de Madureira. Né? Então ele faz uma homenagem ali. Mas tem uma gravação do Arlindo, que eu gosto muito, ele está ao vivo, ele está num grande show, e ele vai falando de vários bairros do Rio de Janeiro. Quem é de tal lugar? Quem é de nananã? Daí ele fala, mas o melhor lugar do mundo é o meu lugar. E tá falando para todo mundo, né? O meu lugar é o lugar, enfim, de todas as pessoas, né? O meu lugar é isso, é o nosso lugar, é a nossa casa, é onde a gente se encontra, onde a gente é acolhido, onde a gente está com os nossos. Eu estou fazendo um gancho para te ouvir, porque eu acho que tem uma relação muito com o que a gente está falando, já que a gente está discutindo espacialidade, que tem muito a ver com o seu trabalho, que tem muito a ver com o seu trabalho de pesquisa, né? Parte dele, e que tem muito a ver com a ideia da cidade para o Fanon, que é de quem a gente está falando aqui, né? Então, como o colonizado, digamos, como aqueles que foram, que são, de alguma forma, expostos às violências de um sistema, de um processo histórico, de um sistema que tenta, pelo menos, manter, né, parte da população que foi colonizada, aliás, que se tentou colonizar, porque a gente sabe que é um processo dialético o tempo todo, né? Mas que constrói essa cidade, né? E que faz dessa cidade. Então, acho que o papo talvez ele foi um pouco para esse lugar, porque eu queria muito te ouvir, já pegando um gancho, inclusive, para te ouvir, você como um bom carioca, inclusive, para te ouvir, carioca da Zona Norte, diga-se de passagem, para te ouvir sobre o Arlindo Cruz, esse grande artista, esse grande cantor brasileiro. As pessoas gostam de falar esse grande sambista, né? É engraçado porque o Roberto Carlos não é um grande cantor, ele é um grande cantor. Agora, quando vai falar do sambista, é o sambista. Quando vai falar do cantor funkeiro, é o funkeiro. Não, é cantor.
É cantor, pô. É cantor, é um grande cantor brasileiro, né? Um grande poeta, um grande compositor, e eu queria muito te ouvir. Falei muito já. Por favor. Não, imagine, você falou, necessário, incrível. Pô, muito especial isso, né? Porque o Arlindo Cruz, olha que doideira, você falando, eu fiquei pensando exatamente isso, né? O danado, ele não era da Leopoldina, ele era de outra parte da Zona Norte, porque ele é de Madureira, mas pela galera se encontrar no Cacique, ele é formador do meu lugar também, que eu sou da Leopoldina, né? Eu sou de Cordovil, sou da Cidade Alta, da favela Cidade Alta, né? E aí ele tem várias histórias lá, em toda essa região, não só ali na Cidade Alta, as favelas dali, a região da Leopoldina mesmo. E Leopoldina é o seguinte, ela pega Vigário Geral, entendeu? Pegando a linha férrea, estação de Vigário Geral até a estação de Manguinhos. Tem gente que conta, às vezes, até Triagem, praticamente, que aí pega Manguinhos inteira, que Manguinhos é um complexo, né? E aí corta ali, né? Tipo, aí vai passando os bairros e tal, né? Pelas linhas férreas, nas estações, que aí tem Manguinhos, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, aí o Ramos, estação, né? Ali, né? Cacique. A gente cresce, né? Ouvindo Fundo de Quintal, né? A gente da minha geração, dali dessa Leopoldina, a gente vê o fundo de quintal virando, sendo quebrado e virando várias coisas, quebrado não no sentido que não está mais ajustado, não funciona mais, pelo contrário, que quebrou e virou outras coisas. Então foi vários pedaços, né? Todos são sozinhos, grandes compositores, mas realmente o Arlindo, como compositor, ele fez algo muito especial para mim, que é também ele foi um grande somador, arquiteto, eu não sei como é que a gente traz assim, com o hip hop do Brasil, né? Ele era totalmente antenado, ele era atualizado, ele era aquele cara tipo aquele tipo de cara da galera, assim, né? De estar ali e gostava dessa relação de ter a cultura. Ele era, isso, é aquele negão que gostava de ser negão, né? Então, assim, eu desde criança olha assim, esse tipo de coisa, né? Ele, o Jorge Aragão, olha assim, esses caras, assim, né? E eles são, assim, particularmente nessas áreas da Zona Norte, por causa do Cacique de Ramos, por causa do fundo de quintal, eles eram dali dessa, e mesmo não sendo, eles rodaram muito ali nessas áreas, as pessoas, né? Até o próprio Zeca Pagodinho mesmo ali, né? Tal, ali, né? Cacique de Ramos, mas tem também, né? O Boêmios de Irajá também, que aí lá o Boêmios, a galera compositora da caneta também, de escola de samba também se reunia ali, né? Porque essa galera também escreveu muito, né? Coisas para. O Arlindo ganhou vários nomes e também samba enredo, né? E aí é isso, assim, eu acho que tem uma coisa agora de continuidade, me dá esse sentimento, assim, né? Eu acho que tem uma continuidade que já é latente pelos filhos, pelos netos, essa coisa, digamos, com todo respeito aí, né? Mas com uma coisa quase que nepo baby, tudo bem, tem que fazer isso mesmo, tem que botar o nome do Arlindo para frente e tal, familiarmente, que eu acho que é isso, né? Como acontece com grandes compositores, e realmente a família dele também é super talentosa. Eu adoro o Arlindinho e companhia. Mas eu acho que a gente, enquanto população negra ali, da arte, da educação, da política, tudo que ele canetava tem esse teor, sabe? De ser um humano demasiado mesmo, ter uma coisa muito popular, ter uma coisa muito de espelho, sabe? Uma coisa de ele se ver no outro, uma coisa empática ali, no tanto que você lembrou bem, né? No DVD ali, ele fala o meu lugar, que é o mais, porque ele já entendeu que a galera percebeu que ele já cativou ali de eu estou falando do meu lugar porque eu estou falando do seu lugar também, é um lugar muito especial. Então a galera entende por que o dele é mais especial, porque o meu é mais especial também, né?
Aí Maravilhoso. tem isso, né? O Eu Arlindo vou acho que tem isso. aproveitar, pois é, eu vou aproveitar a sua presença, então, Samuel, uma vez que você está aqui, você é um carioca da Zona Norte também, e vou só, eu separei, inclusive, para trazer aqui, né, fazer essa homenagem. Eu estava dando uma olhada hoje, um pouco antes de começar o programa, e eu vou colocar aqui um pouco da vida do Arlindo para vocês, gente. O Arlindo aqui, ele está com a mãe e com o pai aos 15 anos. Aliás, ele está com o irmão, a Cir e a mãe Araci. Aqui ele tinha 15 anos. Aí a gente tem ele em 1975, com um conjunto chamado Sambizâncio. Da esquerda para a direita é Silva Júnior, da Mota, Viana, Arlindo Cruz e Jefferson. Ele já está aqui, né? Tocando o cavaquinho. Aí depois ele já no fundo de quintal, lá aliás, no Cacique, né? No processo da formação do fundo de quintal, nos anos 70, que é o que vai se tornar então o fundo, né? Da esquerda para a direita na foto, a gente está vendo aí bem na ponta, né? O Arlindo Cruz. Aí tem o Bira presidente, esse que também se encantou há um pouco tempo, né? Aí Pedrinho da Flor, Beto Sem Braço, Jorge Aragão, Joel Teixeira, o Birani, Kleber Augusto, Sereno, Jorginho do Império, de pé, que é esse que está aqui de blusa listrada. Aí a gente tem aqui o Arlindo Cruz com o Wilson Moreira, na quadra de samba, da Escola de Samba Quilombo. A Escola de Samba Quilombo ela foi fundada pelo Candeia, até num tom de protesto. O Candeia ele estava divergindo sobre muitas questões que estava rolando ali em relação às escolas de samba, né? Um processo de perdi, esqueci o termo, gente. Daqui a pouco eu vou falar corretamente. Mas um processo mesmo. Glamourização. Isso, obrigada, Samuel. E pode comentar, tá? Pode me interromper, Samuel. Só estou trazendo aqui um pouco da trajetória do Arlindo. E ele o Candeia, então, ele funda o Quilombo por conta disso, né? De protestos mesmo. É quando aqui palavras do Rubem Confetti. Deixa eu aproveitar então contar uma coisa do Candê. Candê era brigão, né? Brigão Sim, aberto, sim. muito. E ele era cana dura, né? Ele era cana. O Candeia, ele implicou com o funk, tá ligado? É mesmo? Ele mó galera do samba, assim, tipo, essa coisa aí de... Quase que aquele ataque da guitarra elétrica, assim, sabe? Uhum. Mas eles rapidamente perceberam, assim, teve uma galera do samba, assim, que reclamou, tipo, essa coisa americanizada aí, vindo, aí tem até uns sambinhos do Candê, de uma galera, assim, que vai alfinetando, né? Essa coisa que tá começando a globalização, né? Tá tendo os acessos, as coisas, e entra soul music, e aí começa a vir essa, né? A gente começa a mudar ali os filhos, né, dessa galera de escola de samba começa a crescer e começa a vir com tamancão, com Black Power, e a galera fica meio, o que é isso aí, né? E aí depois ele vê que a galera também é super músicos do samba também, e aí ele mais uma galera entende que, tipo, não, isso aí é só porque... Qual é a parada disso aí? Os jornalistas da época queriam botar essa lenha na fogueira, entendeu? Tipo, queria botar olha só, é mesmo, isso aí não é coisa de preto daqui, não é mesmo, cara? Botava, tipo, uma coisa assim, aí depois, não, agora é. Aí quando a galera do samba começou a falar, não, agora é, tipo, Candeia, aí parou, né? Até chegar essa coisa depois de mais Black Rio. E aí foi já uma coisa do DOPS, não foi uma coisa de indústria cultural e tal, né? De rixazinha de gravadora, ou enfim, já foi uma coisa já de... Tava com medo mesmo dos pretos, né? Outra fase. Sim, Que até a galera total. do samba também foi caçada, né? Essa galera aí toda. Importante lembrar, realmente, quando a gente vai abordar ditadura civil, empresarial e militar, os sambistas, as escolas de samba, tem um documentário muito bom
falando sobre, né, a perseguição às escolas de samba e como as escolas de samba, inclusive, responderam à época, com os seus enredos, com os seus desfiles. Escola de samba é um lugar, sim, fundamental, essencial no processo de resistência às violências de Estado desse país, viu, gente? E aí, só seguindo aqui, Samuel, pode me interromper, por favor, tá? A gente tem o Arlindo Cruz com. Aqui ele está com um dos seus últimos shows no Fundo de Quintal, para o qual ele entrou em 1981, e ele está aqui ao lado do Mário Sérgio. Ele ficou 12 anos no Fundo de Quintal até depois seguir carreira solo, né? E aí, nesse momento, inclusive, que ele fica muito conhecido, inclusive pelo banjo, que é o instrumento do Arlindo Cruz, o banjo. Aqui com um grande parceiro da carreira dele, o Sombrinha, né? Sombrinha e Arlindo Cruz, por bastante tempo, assim, eles ficaram muito juntos, gravaram 5 discos, né? Arlindo Cruz e Sombrinha, de 96 a 2002. Muitos shows Arlindo Cruz e Sombrinha, podem procurar que vocês vão encontrar. Um outro grande parceiro do Arlindo Cruz é o Zeca Pagodinho, né? Considerado irmão, e aí o Zeca, inclusive, os dois eram chamados, né, o Gordo e o Magro na juventude, compuseram 2 grandes sucessos, Camarão, que dorme, né? Não pense que meu coração é de papel, não brinque com o meu interior. Muito bom, gente. Eu vou pro samba daqui a pouco, com certeza. Hoje é dia. E depois o Onda Leva, e Bagaço da Laranja, né? Também, e vários outros sambas incríveis, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Aí tem ele, claro, aqui ele marca em 2007 o Sambista Perfeito, que é um álbum, inclusive, atribuem-se ao Arlindo Cruz essa expressão, né? Arlindo Cruz, o Sambista Perfeito. Inclusive, é nesse álbum que tem essa música, O Meu Lugar, que é uma parceria com o Mauro Diniz, que é um sucesso nacional, O Meu Lugar, todo mundo conhece, eu lá em Piracicaba estava ouvindo, né? Então, e aí ele está na quadra do Império Serrano, escola de samba dele, que ele compôs, em que em 2023, inclusive, ele foi o tema, né, o enredo do Império Serrano, em 2023. São Paulo também homenageou, a X9 paulistana também homenageou o Arlindo Cruz. E esse samba é lindo, inclusive, esse do Arlindo Cruz, desse momento aí, né? O meu império é a raiz, herança. Ai, gente, eu me empolgo, desculpa, eu gosto muito do Arlindo Cruz, eu tô aqui bastante emocionada mesmo. Aqui tem ele no Esquenta, que é um programa da Globo, passava todos os domingos, ali no final, acho que 2010, 2011, 2012, 2013, né? Ele, inclusive, é quem compõe a música do programa, que foi apresentado pela Regina Casé, era um programaço, eu adorava, inclusive, Esquenta era bem legal. E aí, né, isso já nos anos 2010, 2013, 14, mais ou menos esse momento, e aí no final mesmo, né, ele já aqui, né, lutando aí um pouco com a sua saúde, já bastante debilitado, que é em 2017, quando ele sofre o AVC, e ficou até hoje, né, até esse 8 de agosto, até hoje. Ele nunca mais falou, nunca mais andou, ele ficou ali realmente muito sendo cuidado, né? Pelos familiares, pela esposa, pelos filhos, o Arlindinho, né? Que o Samuel comentou que gosta muito também. E é isso. E Arlindo Cruz, o Arlindo Cruz, ele é, sim, o sambista perfeito e completo, porque ele canta e toca e compõe partido alto, ele canta e toca e compõe pagode, que é essa coisa mais romântica, e ele canta, toca e compõe samba enredo, quer dizer, completo. Né? Aliás, o samba enredo, um dos mais bonitos da Vila Isabel, 2013, que é o Festa no Arraiá, é pra lá de bom, ao som do fole eu e você. Esse samba é lindo, lindo, desfile maravilhoso da Vila 2013, composição do Arlindo Cruz. Então, é isso, Samuel. Desculpa que me empolguei, porque eu adoro Arlindo Cruz e tem muito o que falar, que é um grande músico, um grande artista.
Ele foi, né? Assim, ele se encantou, como a gente gosta de falar, porque é verdade, mas ele fica, a obra fica, né? Então ele é eterno, eterno, é um grande, grande, grande artista mesmo assim. O Arlindo realmente. E como você disse, Samuel, ele deixa sementes, acho que deixa sementes não só para a família, né, para os filhos, que também são artistas, mas para todos os músicos, né, todo mundo do samba, do carnaval, das escolas de samba, todos os cantores de MPB. O Arlindo Cruz, inclusive Maria Rita, filha da Elis Regina, ela tem um álbum inteirinho que são só de composições do Arlindo Cruz, né, assim, canções belíssimas, de rasgar o peito de bonitas, assim, poesias de, enfim, de se emocionar, de chorar, de se declarar, enfim, curtir fossa, dá para fazer de tudo, porque o Arlindo Cruz realmente é isso, Samuel. Por favor, pode continuar falando se você quiser, se você puder, Não, porque ele. claro, eu acho que é isso, assim, a escola continua, né? Você falou bem, assim, tipo, tem esses trabalhos que foram não tão recentes, mas são ainda, a gente ouve bastante, né, nas nossas playlists, né? Tipo, a Maria Rita tem vários, todas essas músicas são hits, né, desse álbum, né? É incrível, eu não sei se foi inclusive, acho que quem produziu foi o Leandro Sapucaí, esse álbum, que só tem ele, né? Acho que quem é o produtor é o Leandro Sapucaí e todas as letras do Arlindo. Acho que era isso, eu não lembro se é isso, posso estar confundindo. Mas esse álbum, caramba, ele é o álbum da MPB que a favela ouve, assim, sabe? Por causa das letras do Arlindo, assim, a gente, né? Vai ouvindo, né? Enfim, eu acho que tem essa escola mesmo para continuar de beleza mesmo do samba como comunicação, como ligação das pessoas, como encantamento diante de tanto desencantamento, né? Acho que é isso, por isso quando você fala que ele se encantou, porque agora, né, vai ficar aí na continuidade musical, é, e na fartura de vida, né, de como era essa música, do que ele falava na letra, do que ele gostava, né, dessa coisa de poesia mesmo, né? A poesia hoje na música ela tem uma coisa muito difícil de ser ouvida porque a música é muito rápido, né? As coisas porque a vida é rápida, a música é rápida, não no sentido de BPM, mas no sentido tipo a gente está ouvindo uma música agora e a gente já esquece que cantou essa música porque já tem outra música. É tudo muito assim na vida, né? Mas o samba, especificamente o samba desses mais, né? Essas lendas, né? Então, qual foi o Arlindo? Eu acho que exige ei, peraí, caraca, essa música, né? Aí você para e ouve, né? Você canta, você lembra de Não alguém, é? você lembra alguma coisa, né? Sim. Tem muitas músicas, mas o que é o amor, né? Se perguntar o que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar. Com aquilo ali E a não Maria tem essa. Rita não, é muito doido, porque tem aquele show dele, né, de Madureira, que tem essa versão que é incrível, mas essa versão da Maria Rita, caramba, tipo, é que ela Sim, chega num assim, ela chega num lugar, ela chega em Campo Grande, sabe? E é incrível, porque a mãe dela tinha muito isso, essa coisa né, a música, a MPB exigia essa coisa popular, né? Tinha os festivais e tal. É, é muito doido, né? A mãe dela ali com o Jair Rodrigues, depois ela com o Arlindo Cruz, sabe? Tipo, essa coisa do samba, essa coisa das vozes. Não sei, eu acho que a gente é isso, tem que ir pro samba hoje. Tem jeito, né? não tem jeito, é isso aí. E Eu, comemorar eu a vida. vou, eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram enquanto a gente falava. É isso, a gente queria não, nós falamos um pouco de Fanon, mas fomos atravessados pelo Arlindo Cruz, porque é impossível
não falar dele. Esse é um programa de cultura brasileira, então acho que é impossível, estando na presença do Samuel, que é um artista também, é um artista do Rio de Janeiro, e que é isso, é impossível não falarmos do Arlindo Cruz, né? Eu acho que é isso, nessa data a gente tem que falar. Eu vou só ler os comentários então, Samuel. Olha só, o Red York diz o seguinte: todo mundo deveria ler Os Condenados da Terra. Concordo e assino embaixo. Tem que ler mesmo. Cíntia Quina, sempre é muito importante falar de Fanon. Vamos falar mais, inclusive, tá? Já deixo o convite aberto, Samuel, para você voltar e a gente poder desenrolar mais o Fanon, falar mais dele também, claro, muito combinando com o teu trabalho de pesquisa, você enquanto educador. Aqui tem uma pergunta, o LPS que pergunta se Fanon é um intelectual orgânico, aí deixo para você, intelectual orgânico dentro desse conceito de Gramsci, né? Se ele é um intelectual orgânico. Ivone Mello diz: muito bom ouvir o Samuel Lima, conhecer estudiosos que nos trazem seu olhar sobre referências importantes para pensar a nossa realidade. Isso aí. A Laila, aqui, muito querida, também separou o link, gente, da primeira entrevista que o Samuel veio aqui, foi dia 18 de junho, tem aí quase 2 meses, né? E a gente falou bastante do trabalho dele, né? E focamos bastante nisso, então por isso que o Samuel voltou aqui para a gente falar de Fanon e agora de Arlindo Cruz também. A Maiara Assis diz: desse bonde aí, do cacique, o Jorge Aragão também representa essa figura de um poeta do samba, que se atualiza com as novas musicalidades. Essa escola aí do Arlindo, Bira e companhia, influências black music. Aí, por favor, Samuel, se você quiser comentar em cima deste comentário e também sobre essa questão se Fanon é um intelectual orgânico, né? Pergunta aqui LPS. Sim, eu acho que sim. Por causa justamente do que a gente comentou bastante dessa ação também, né, direta que se faz, né? E dessa coisa do seu tempo, né, que ele fala, essa importância de a gente pensar no nosso tempo, do que a gente pensa nos fenômenos, mas a mudança vai se dar com uma relação do tempo e o que não muda é o que a gente pode, né? Enfim, tipo, a coisa orgânica dele teve uma relação, digamos, que a gente pode olhar até para esse campo ancestral, digamos, né? Porque ele não é africano, mas ele vira africano por causa da Revolução, né? E aí ele não teve essa coisa, eu quero descobrir qual é a minha descendência. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ele chega até a falar sobre isso. A ancestralidade como algo contínuo, né? Eu acho que mais do que uma coisa dele ser intelectual orgânico é que ele nos reverbera para uma necessidade da ancestralidade no campo político. E aí, como é que se dá essa ancestralidade? Aí no campo real, não numa coisa deslocada, né? Tipo, eu acho que tem essa dimensão do patuá que ele fala, né? Ele fala do pegar o patuá de volta, né? Da língua raiz, da língua nativa, né? Querer a cobrança da língua nativa, do que era a língua nativa e não é mais, aquela língua que a gente nem sabe o que é, mas a gente pode só a trajetória para a descoberta dessa língua, dessa linguagem, dessa forma já é o resultado de uma força maior do que aquilo que antes era deixava aquele corpo engastado, né? Omisso, despotente, né? Tipo, no caso, alienado. Então, enfim, eu acho que é muito assim. Inclusive, aí vou pegar o gancho assim, né? Da coisa da Black Music que a Mayara falou. Tem isso, né? Toda essa coisa da música negra
ter essa coisa do ancestral no cotidiano, né? Na nossa realidade, na nossa conjuntura, né? Agora mesmo, por exemplo, por que não, né? O Arlindo Cruz virou um ancestral agora, né? Não tem jeito. Ele foi para outro Exatamente. plano. Então, para a gente dar a cultura negra ali, né? Vai vir vários campos ali que a morte não é o fim, né? O Simas até bem fala sobre isso, né? O Simas, o Krenak, né? A morte não é o fim, ela é um momento do que foi a vida daquela pessoa. Então, tipo, o que foi a vida dela pode ter muita coisa ainda que se reverbera, claro, nada disso num campo romântico, né? Mas num campo que eu acho que é isso, né? Da desalienação. Por isso que é importante esse campo político, né? Dentro dessas relações da ancestralidade ou da mitologia ou da filosofia, né? A gente vai trazer esse campo para um campo de disputa mesmo, né? Aquele campo de disputa que como é que se diz? Descolonial, né? Não é decolonial. Não é Descolonial. decolonial, é É, descolonial. Muito bom. descolonial. Isso aí. Descolonial, no sentido de que tem a descoberta da mesma força, né? Quando o colonizado descobre, não no sentido de descolonização por si, porque a descolonização é outra coisa, né? Agora, você olhar a descolonização como essa outra coisa que é o sentido descolonial, porque a descolonização é o acabar com tudo que está ali daquele universo colonial. Então, às vezes, não sobra nada, nem para o próprio ex-colonizado. Se o ex-colonizado acabar com tudo, não vai ter nada para ele, Nada. né? É, Então, isso né? aí. Mas tendo esses impulsos, a gente pode olhar que tipo não numa questão de evitar esses impulsos, mas de a gente entender e perceber que esse impulso não se dá por uma relação naturalista, né? Mas sim de um processo histórico, né? Aí entra a questão do amigo sobre a importância do enxergar o Fanon como intelectual orgânico, né? É um processo histórico da construção do sujeito, né? E aí ele vai ver, vai se caminhar o campo dele se reconhecer na sua própria história, então, ou seja, ele é capaz de se desalienar, né? Ele é capaz de se perceber ali num campo que ele pode escolher outra coisa que não algo que vai o aprisionar. Aí essa descoberta é o medo do colonizador, né? Isso aí. Porque vai ver que eles têm a mesma força, o mesmo corpo. Se eu morrer e o qual é o nome dele? O, o Elon Musk morrer, ele vai virar caveirinha que nem eu, vai decompor que nem eu, Uhum. entendeu? Eu respiro, e Elon Musk também respira. Eu durmo e Elon Musk também dorme. Então, são as mesmas, no final é a mesma relação, só que nesse sentido corpóreo mesmo, né? De olhar assim, então tá bom, vocês são o dono das big techs aí, né, e tal, tudo mais, né? Aconteceu agora a situação com o Jones, a gente viu, né? Uhum. Agora, horas atrás. Então, tipo, enfim, estamos aí na disputa, né? A gente tem que disputar Fanon mesmo. A gente tem que disputar o Isso nosso aí. Fanon, Fanon político, Fanon de fato marxista, pan-africano humanista. Samuel, quero te agradecer muito mesmo, mais uma vez, sexta-feira à noite, se disponibilizar, vir aqui trocar uma ideia, né? Pensar Fanon enfim, a gente conversar, a gente foi aqui atravessado por esse momento do Arlindo Cruz, né? Esse processo da vida do Arlindo Cruz. Então, enfim, acho que oportuno de alguma forma, né? Afinal, você é daqui, você é cria, né, do Rio de Janeiro, da região, então acho que você tem muita propriedade para poder pensar aqui junto com a gente, considerando esse grande artista brasileiro. E obrigada mesmo, mais uma vez, já deixo o convite aberto, já quero muito te ouvir de novo, a gente tem muito para trocar ideia, muito para falar, e mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado a vocês, estamos aí. Quem quiser me seguir aí, pode seguir, me chama lá qualquer coisa. Vou aguardar os próximos convites. Daqui a pouco vai ter novidades também. Aí depois a gente vai se falando. Vai Ah, ter que ótimo, algumas aí adoro para esse novidades. ano. E inclusive para a gente trazer aqui também para todo mundo. E é Que isso, muito ótimo. obrigado. Obrigada, Samuel. Até a próxima, então. E aí, quando você puder falar da novidade, você fala e você vem aqui, a gente conversa, divulga e tudo mais. Tá ótimo, muito obrigado. Beijão, Até tchau, até mais. mais, Tchau, gente. tchau. Valeu, tchau.